Crise no Golfo, alerta de notícias. Neste momento, um dos corredores aéreos mais movimentados do planeta está fechado. O espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos permanece encerrado há mais de 48 horas, no que é descrito como a mais grave interrupção da aviação civil na região do Golfo Pérsico em décadas. Não é uma simulação, não é um exercício. É uma crise ativa que está a deixar centenas de milhares de pessoas retidas e que ameaça desestabilizar o sistema de transporte aéreo global. Os factos são os seguintes: depois de os Estados Unidos e Israel terem lançado ataques militares coordenados contra infraestruturas militares iranianas, a 28 de fevereiro, a República Islâmica do Irão respondeu com uma onda de mísseis balísticos e drones dirigidos não só a alvos israelitas, mas também a bases militares americanas localizadas em solo de países do Golfo que tradicionalmente têm sido aliados de Washington. O Bahrein confirmou o impacto de mísseis em instalações do Centro de Serviços da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. O Kuwait reportou ataques contra infraestruturas militares perto do seu principal aeroporto. E os Emirados Árabes Unidos, lar do Aeroporto Internacional do Dubai, o terceiro mais movimentado do mundo, que se enfrentam agora à ameaça direta de retaliações iranianas contra ativos americanos no seu território. A resposta das autoridades de aviação civil foi imediata e draconiana. A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos emitiu uma declaração classificando o encerramento como uma medida de precaução excepcional destinada a garantir a segurança de voos e tripulações. Mas as palavras oficiais não captam a magnitude do caos. O Aeroporto Internacional do Dubai, que normalmente processa mais de 90 milhões de passageiros por ano, está completamente paralisado. Todas as operações de chegadas e partidas estão suspensas até novo aviso. O mesmo acontece no Aeroporto Internacional Al Maktoum, o segundo hub do Dubai. Em Abu Dhabi, a companhia aérea nacional Etihad Airways suspendeu todos os seus voos de partida e está a desviar aeronaves que já estavam em rota de regresso aos seus aeroportos de origem. E os Emirados não estão sozinhos. O Catar fechou completamente o seu espaço aéreo, paralisando o Aeroporto Internacional Hamad de Doha, um dos mais importantes hubs de ligação entre a Europa e a Ásia. A Qatar Airways, que opera mais de 1.000 voos semanais, confirmou a suspensão total das operações. O Bahrein encerrou o seu espaço aéreo. O Kuwait proibiu todos os voos de e para o Irão e suspendeu as operações no seu aeroporto internacional. O Iraque fechou o seu espaço aéreo após os ataques iniciais. A Síria bloqueou parcialmente o seu corredor aéreo meridional. Israel mantém o seu espaço aéreo fechado, exceto para movimentos civis limitados com autorização prévia. E claro, o Irão encerrou completamente a sua região de informação de voo de Teherã até pelo menos 3 de março, embora especialistas em aviação esperem extensões indefinidas. Segundo dados da empresa de investigação aeronáutica Cirium, mais de 1.800 voos foram cancelados apenas nas primeiras 24 horas da crise. Isto não inclui os milhares de voos que foram desviados, atrasados ou que simplesmente não descolaram, porque as suas rotas normais atravessavam o espaço aéreo agora proibido. A Emirates, a maior companhia aérea internacional do mundo em tráfego de passageiros, suspendeu todas as suas operações a partir do Dubai, afetando aproximadamente 250 mil passageiros por dia. A Fly Dubai, a companhia aérea de baixo custo do Emirado, está igualmente paralisada. A Etihad Airways estima que as suas perturbações afetam 70 mil passageiros por dia. E o impacto estende-se muito para além das companhias aéreas do Golfo. A Turkish Airlines cancelou todos os seus voos para o Líbano, Síria, Iraque, Irão e Jordânia até 2 de março e suspendeu os serviços para o Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados e Omã até 28 de fevereiro. A Lufthansa, a companhia aérea de bandeira alemã,
suspendeu voos para múltiplos destinos no Médio Oriente. A British Airways cancelou serviços regionais. A Air India suspendeu todos os seus voos para destinos no Médio Oriente. Air France, KLM, Iberia, Finnair, Norwegian, Japan Airlines, Cathay Pacific, Pakistan International Airlines, Asian Airlines, Air Algérie. A lista de companhias aéreas que suspenderam ou desviaram operações cresce a cada hora. As companhias aéreas americanas também não são exceção. A Delta Airlines e a United Airlines suspenderam todos os voos para Tel Aviv, pelo menos até ao fim de semana. A American Airlines cancelou a sua rota Filadélfia-Doha. A Virgin Atlantic está a evitar o espaço aéreo iraquiano, o que significa que os seus voos para a Índia, Maldivas e Riad demorarão significativamente mais tempo. E isto é apenas o que foi anunciado publicamente. As companhias aéreas estão a reescrever os seus planos de voo em tempo real, enquanto o mapa do espaço aéreo disponível muda de hora a hora. Mas o que significa tecnicamente fechar um espaço aéreo? Quando uma autoridade de aviação civil emite um NOTAM, uma notificação para aviadores, declarando o encerramento da sua região de informação de voo, está essencialmente a proibir que qualquer aeronave civil entre nesse volume de ar. As aeronaves que já estão dentro têm minutos para sair ou aterrar no aeroporto mais próximo disponível. Os controladores de tráfego aéreo redirecionam imediatamente todo o tráfego de entrada para rotas alternativas. E para as companhias aéreas, isto significa recalcular em segundos rotas que normalmente demoram semanas a planear. Consideremos uma rota típica, de Londres para Singapura. Normalmente, este voo atravessa o espaço aéreo da Europa Ocidental, cruza a Turquia, sobrevoa o norte do Iraque ou do Irão, desce sobre o Golfo Pérsico, cruza o Paquistão e a Índia. E, finalmente, chega ao Sudeste Asiático. Tempo de voo, aproximadamente 13 horas. Agora, com o Iraque, o Irão e o Golfo fechados, essa aeronave tem 3 opções. Primeira, voar para norte, atravessar a Armênia, o Azerbaijão e cruzar o Mar Cáspio em direção ao Turquemenistão e ao Afeganistão. Segunda, voar para sul, contornar completamente a Península Arábica, passando sobre o Egito, o Mar Vermelho, o Iêmen, Omã e depois para leste. Terceira, cancelar o voo. A maioria das companhias aéreas está a escolher a primeira opção, mas isto adiciona entre 2 a 4 horas de tempo de voo. Mais tempo de voo significa mais combustível. Um Airbus A350 consome aproximadamente 6 toneladas de combustível por hora de voo. 4 horas adicionais significam 24 toneladas extra de combustível. Há um custo aproximado de $20 mil por voo, apenas em combustível adicional. Multiplique isso por centenas de voos diários e estamos a falar de milhões de dólares em custos operacionais adicionais por dia. E isso sem considerar as tripulações. As regulamentações da aviação civil limitam as horas de voo contínuas para os pilotos. Um voo que se estende por 4 horas pode exceder esses limites, o que significa que são necessárias tripulações adicionais, o que significa custos adicionais. E depois há o congestionamento. A Arábia Saudita e Omã, cujos espaços aéreos permanecem abertos, estão agora a gerir todo o tráfego que normalmente seria distribuído por 8 países. Os controladores de tráfego aéreo em Riad e Mascate estão a processar o dobro ou o triplo do seu volume normal de voos. Isto cria gargalos. As aeronaves têm de circular em padrões de espera, aguardando a sua vez para entrar em corredores aéreos saturados. Cada minuto em padrão de espera consome combustível e tempo, e aumenta o risco de erros. A gestão do tráfego aéreo é um balé de precisão milimétrica. Quando se duplica o número de bailarinos no palco, o risco de colisões aumenta exponencialmente.
Mas o problema mais grave não é logístico, é de segurança. Porque, neste momento, enquanto falamos, mísseis balísticos iranianos estão a ser lançados do território iraniano em direção a alvos no Golfo. Estes mísseis atingem altitudes de até 100 km durante a sua fase de ascensão, antes de descerem para os seus alvos. A aviação civil opera entre 10 e 12 km de altitude. Os sistemas de defesa antimíssil, instalados em bases americanas na região, interceptam ameaças de entrada em altitudes que variam entre 20 e 50 quilômetros. Estão a ver o problema? Há uma zona de sobreposição onde os mísseis balísticos, os interceptores antimíssil e os aviões civis podem ocupar o mesmo volume de ar ao mesmo tempo. A 17 de julho de 2014. O voo MH17 da Malaysia Airlines foi abatido sobre o leste da Ucrânia por um míssil terra-ar, enquanto voava a uma altitude de cruzeiro de 33 mil pés. 300 pessoas morreram. O míssil não se destinava à aeronave civil. Destinava-se a um alvo militar. Mas, na confusão de uma zona de conflito ativo, os operadores do sistema antimíssil confundiram o avião de passageiros com uma ameaça militar. Este é o cenário de pesadelo que as autoridades de aviação civil estão a tentar desesperadamente evitar neste momento no Golfo Pérsico. E há outro fator: os sistemas de guerra eletrônica. Tanto os Estados Unidos como o Irão estão a utilizar contramedidas eletrônicas para interferir com os sistemas de orientação de mísseis inimigos. Isto inclui a interferência de GPS, uma técnica em que transmissores terrestres enviam sinais de GPS falsos que fazem com que os receptores de navegação reportem posições incorretas. O problema é que as aeronaves civis também usam GPS para navegação. O Flight Radar 24, o serviço de segmento de voos em tempo real, reportou que a interferência de GPS na região do Golfo é tão intensa neste momento que múltiplas aeronaves estão a reportar posições erradas por dezenas de quilômetros. Os pilotos têm de confiar em sistemas de navegação inercial de reserva e orientação visual quando voam perto destas zonas. É como conduzir de olhos vendados. Então, quanto é que isto está a custar? Economicamente, o número é espantoso. O Aeroporto Internacional do Dubai gera aproximadamente 40 mil milhões de dólares em atividade econômica anual. Isso são 110 milhões de dólares por dia. Se o aeroporto permanecer fechado durante uma semana, estamos a falar de perdas superiores a 700 milhões de dólares só para o Dubai. A Emirates, a companhia aérea, reportou receitas de 32 mil milhões de dólares no seu último ano fiscal. Isso são 88 milhões de dólares por dia em receitas. Cada dia que não voa é um dia de receitas evaporadas. E tem de continuar a pagar salários, aluguéis de aeronaves, dívidas. A Etihad Airways está numa posição semelhante. A Qatar Airways, igualmente paralisada, perde aproximadamente 60 milhões de dólares por dia. E isto é apenas a aviação. Os Emirados Árabes Unidos são um hub comercial global. O Dubai é o maior porto de reexportação entre a Ásia e a África. Todos os dias, milhares de toneladas de carga aérea passam pelos seus aeroportos. Componentes eletrônicos, produtos farmacêuticos, peças de reposição industriais, flores frescas, marisco correio. Tudo isso está agora parado. As cadeias de abastecimento globais dependem da precisão temporal. Um atraso de 3 dias na entrega de um componente crítico pode parar uma linha de montagem na Alemanha ou no Japão, multiplicando exponencialmente as perdas econômicas. E depois há o turismo. Os Emirados recebem aproximadamente 20 milhões de turistas por ano, muitos deles em trânsito. Se for um turista europeu a planear férias nas Maldivas e o seu voo de ligação for através do Dubai, e o Dubai estiver fechado, a sua viagem está cancelada. Os hotéis no Dubai, que normalmente operam com taxas de ocupação superiores a 80%, têm agora quartos vazios.
Os restaurantes, as lojas, os centros comerciais, todo o ecossistema econômico que depende do turismo está mês a perder receitas. Os mercados financeiros estão a reagir. As ações das companhias aéreas do Golfo caíram entre 8% e 15% desde o início da crise. Os preços do petróleo aumentaram 6% em 2 dias, devido a receios de que a escalada possa interromper o fluxo de crude do Golfo Pérsico, que produz aproximadamente 1/3 do petróleo mundial. Os seguros de guerra para aeronaves que operam no Médio Oriente aumentaram drasticamente. Algumas seguradoras estão a recusar-se a cobrir voos na região até que a situação se estabilize. Falamos com um especialista sediado nos Emirados, que nos disse: se as perturbações forem de curta duração, o impacto é gerível. Mas se a evasão do espaço aéreo persistir, as companhias aéreas enfrentam custos operacionais estruturalmente mais altos, pior utilização das aeronaves e pressão sobre as margens de lucro, especialmente em redes de longo alcance que dependem dos corredores de trânsito do Médio Oriente. Eric Schouten, diretor da consultora de segurança aeronáutica DIAMI, foi mais direto. Os passageiros e as companhias aéreas podem esperar que o espaço aéreo permaneça fechado por um bom tempo na região. O impacto na aviação regional é imediato e altamente volátil. E Henry Hartevelt, analista da indústria aeronáutica e presidente do Atmosphere Research Group, disse: para os viajantes, não há como amenizar isto. Devem preparar-se para atrasos ou cancelamentos durante os próximos dias, enquanto estes ataques se desenrolam e, esperemos, terminam. A Agência Europeia para a Segurança da Aviação, EASA, emitiu um boletim de informação de zona de conflito para o Médio Oriente e o Golfo, válido até março, alertando que existe um alto risco para a aviação civil no espaço aéreo afetado. A agência aconselha as companhias aéreas a não operarem nessas áreas, afirmando: dada a intervenção militar em curso, é provável que ocorram ações de retaliação contra ativos americanos e israelitas na região, introduzindo riscos adicionais não só para o espaço aéreo do Irão, mas também para o de estados vizinhos que albergam bases militares americanas. Então, quando é que o espaço aéreo será reaberto? Ninguém sabe. Os NOTAMs atuais, as notificações de encerramento, expiram em datas escalonadas. O espaço aéreo do Catar estava programado para reabrir às 10 da manhã, hora local, de 1 de março. O do Bahrein, à mesma hora. O do Kuwait também. Os Emirados têm zonas de controle de segurança de emergência que expiram a 2 de março. Mas estes são prazos estimados. E já vimos múltiplas extensões. O Irão estendeu o seu encerramento até 3 de março. E é muito provável que seja estendido novamente. Por quê? A situação militar não estabilizou. Os ataques americanos e israelitas contra o Irão estão desenhados para durar vários dias, segundo fontes oficiais americanas. O Irão declarou que todos os ativos e interesses americanos e israelitas no Médio Oriente se tornaram um alvo legítimo. Isto não é retórica. São declarações de política apoiadas por ações. Os mísseis iranianos já atingiram instalações militares no Bahrein, Kuwait e potencialmente nos Emirados. E enquanto esses ataques continuarem, nenhum país vai reabrir o seu espaço aéreo e arriscar que um avião civil de passageiros seja confundido com um alvo militar. Há um precedente recente. Em junho de 2025, Israel e os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irão que duraram 12 dias. Durante esse período, o espaço aéreo do Golfo esteve parcialmente fechado ou restringido. As companhias aéreas perderam milhares de milhões. Os passageiros foram desviados através de rotas alternativas que adicionaram horas às suas viagens. E isso foi considerado um conflito relativamente contido. O que está a acontecer agora é qualitativamente diferente. É mais intenso, mais generalizado. E os ataques de retaliação iranianos estão a atingir mais alvos em mais países. E há outra dimensão, a incerteza estratégica. Ninguém sabe se isto vai escalar ou estabilizar.
Os ataques americanos e israelitas limitar-se-ão a infraestruturas militares iranianas? Ou expandir-se-ão para instalações nucleares, o que provocaria uma resposta iraniana ainda mais severa? Envolver-se-ão outros atores regionais? A Arábia Saudita manteve o seu espaço aéreo aberto, mas e se tornar um alvo? E se o Irão decidir atacar instalações petrolíferas sauditas, como fez em 2019? Ou e se grupos proxy iranianos no Iêmen, Iraque ou Líbano se juntarem ao conflito? Cada um desses cenários expandiria geograficamente a zona de perigo e forçaria mais encerramentos de espaço aéreo. E, finalmente, ações a longo prazo para a sua posição estratégica na região. Em resumo, o espaço aéreo de um dos corredores de aviação mais importantes do mundo está fechado. Centenas de milhares de pessoas estão retidas. Milhares de milhões de dólares em atividade econômica estão paralisados. E ninguém sabe quando isto vai terminar. As próximas 48 a 72 horas serão críticas. Se os ataques militares começarem a diminuir e as retaliações pararem, poderemos ver uma reabertura gradual do espaço aéreo. Mas, se a situação escalar, se houver mais ataques de retaliação, se outros atores regionais se envolverem, então estamos perante uma interrupção prolongada que poderá durar semanas. E isso levanta uma questão fundamental. Pode o sistema de aviação civil global funcionar se o Golfo Pérsico, um dos seus hubs mais críticos, estiver permanentemente em risco? Porque isto não é novo. Temos visto encerramentos de espaço aéreo no Médio Oriente repetidamente nos últimos anos devido a conflitos. E de cada vez, as companhias aéreas, os governos e os passageiros agem surpreendidos, como se fosse um evento imprevisível. Mas não é. É a nova normalidade. E talvez seja a hora de nos perguntarmos: estamos a construir infraestruturas críticas globais em locais que são fundamentalmente instáveis? E o que fazemos quando essa infraestrutura colapsa? Esta é uma crise em desenvolvimento. As respostas a essas perguntas determinarão não só quando o primeiro avião voltará a voar do Dubai, mas também como o transporte aéreo global funcionará nas próximas décadas. E neste momento, ninguém tem as respostas.